Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens e mulheres, dou por aberta a sessão. Pensei em você. Convido o nobre vereador, Dr. Ivanir de Mello, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária, em 13 de abril de 2010. Presidência dos senhores vereadores, Jorge Felipe, presidente, Stepan Nercessian, primeiro vice-presidente, Patrícia Amorim, segundo secretário, Ivanir de Mello e Raymond, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Marcelo Piuí, Roberto Monteiro, Leonel Brizola Neto, Rubens Andrade, Andréa Gouveia Vieira, Lucinha, Tereza Berger, Paulo Messina, Jorge Felipe, Jorge Braz, Alexandre Cerruti, Jorge Pereira, Ivanir de Mello, João Cabral, Professor Washington, Elton Babu, Patrícia Amorim, Adilson Pires, Eliomar Coelho e Dr. Jorge Manaia. Assume a presidência a senhora vereadora Patrícia Amorim, segundo secretário, e ocupa o lugar de secretário, a convite, o senhor vereador Ivanir de Mello. Encerra-se a sessão às 17 horas e 44 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O vereador inscrito é o nobre vereador doutor Jorge Manaia, que infelizmente dispõe de 10 minutos. No caso, seria 20, mas houve um atraso aí, vereador. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, membros que compõem a galeria, o nosso motivo de vir aqui, nesta tarde, é falar um histórico sobre um projeto vetado pelo prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, um projeto de nossa autoria para que nós incluíssemos no programa de moradia Minha Casa Minha Vida as pessoas que fossem desalojadas do choque de ordem, pelo choque de ordem, e que apresentassem, logicamente, que estivessem incluídas nas condições de ganho salarial, das suas necessidades, para poderem ser incluídos no projeto Minha Casa Minha Vida. Esse projeto ele foi de minha autoria na data de criação em 30 de junho do ano de 2009, passou por todas as comissões e obteve aprovação em todas as comissões. E este projeto, ele declarava o seguinte: fica estabelecida como prioritária a inclusão no cadastramento da Secretaria Municipal de Habitação no programa Minha Casa Minha Vida, de famílias que tenham sido desalojadas pelo choque de ordem da Secretaria Especial de Ordem Pública, CEOP. O cadastramento diz respeito aos imóveis que integram o programa Minha Casa Minha Vida, que estiverem situados no território do Rio de Janeiro. Na nossa justificativa, colocamos que o programa Minha Casa Minha Vida, no âmbito do município do Rio de Janeiro, pode e deve contemplar entre suas prioridades as famílias que foram desalojadas de sua casa por força de ações do choque de ordem da Secretaria Especial de Ordem Pública. Deste modo, foi apresentado o projeto desde que essas famílias realmente estivessem, cumprindo todas as normas para serem incluídas nesse projeto. Foi dado o parecer da Comissão de Justiça e Redação, no dia 24 de agosto de 2009, no qual
O relatório trata-se do projeto de lei 256/2009, que estabelece prioridade para cadastramento no programa Minha Casa Minha Vida no âmbito do município do Rio de Janeiro, de autoria do senhor vereador Dr. Jorge Manaia. O voto do relator. O projeto de lei em análise segue todos os requisitos definidos no artigo 222 e incisos do Regimento Interno, bem como a Lei Complementar número 48/2000, compete à Câmara Municipal do Rio de Janeiro legislar sobre a matéria proposta, com fulcro nos artigos 30, inciso 1º, 44, 67, inciso 3º, 69, 269, incisos 1º e 3º, todos da Lei Orgânica do Município. Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade. O projeto foi levado à votação e foi aprovado pelos senhores vereadores e encaminhado ao senhor prefeito para sancionar ou não esta lei. E no caso, em resposta ao ofício do Gabinete do Prefeito número 180, em 23 de dezembro de 2009, o senhor prefeito responde da seguinte forma: a proposta apresentada por esta Egrégia Casa de Leis, não resta dúvida, é de nobre e louvável meta, mas não poderá ter sucesso por força dos vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade que a maculam. Desta forma, o projeto foi vetado e foi trazido para ser votado nesta Câmara, no qual não alcançou os votos necessários para que fosse rejeitado o veto do senhor prefeito. Mas realmente muito me honra ver esse projeto, que foi levantado para privilegiar aquelas pessoas que estariam sendo desalojadas, que foram desalojadas no choque de ordem e que não tinham condições financeiras para ter uma casa, para ter uma moradia digna, de terem sido incluídos nesse choque de ordem, e que poderiam ser incluídos no projeto Minha Casa Minha Vida. E muito me honrou esse projeto, realmente é um projeto louvável, e me honra mais agora que nós vemos a Prefeitura e o Governo do Estado, após vetar este projeto e após a Câmara Municipal manter este projeto, a Prefeitura e o Governo do Estado, certo? Em matérias publicadas, por exemplo, no jornal O Estadão de São Paulo, em 12 de abril de 2010, o seguinte comentário: a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje que pagará as prestações mensais das famílias transferidas para as moradias do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Ou seja, fico muito feliz que, embora o senhor prefeito não tenha aprovado o nosso projeto, e embora muitos colegas tenham, na realidade, votado pela manutenção do veto, que agora o prefeito e o senhor governador do Estado venham a reconhecer que é um projeto louvável e venham imitá-lo, colocando agora à disposição das famílias que realmente estão sofrendo com esta catástrofe natural. Uma parte, nobre vereador Manaia, já por lhe favor. concederei essa parte, vereadora Lucinha, nobre vereadora. É que, como tem apenas 10 minutos, logo lhe concederei essa parte. Mas muito me honra ver que, na realidade, o prefeito e o governador agora estão copiando um projeto que eles mesmos vetam, alegando que este projeto era viciado com o vício de inconstitucionalidade e ilegalidade que o maculavam. Quer dizer, inconstitucionalidade e ilegalidade maculavam o projeto para os desalojados pelo choque de ordem, mas não maculam e nem tornam ilegal para os desabrigados agora, por exemplo, pelas chuvas torrenciais, pelas encostas que desabaram em nossa cidade. Então, realmente me alegra que o bom senso realmente tenha tomado conta agora dos nossos governantes e, justamente por esse motivo, nós reencaminhamos esse projeto à Câmara dos Vereadores, no qual agora está tramitando e, desta vez, com o apoio também da nobre colega vereadora Lucinha, da nobre colega também vereadora Tereza Berger, da nobre vereadora Clarissa Garotinho e do nobre colega vereador Dr. Carlos Eduardo. Então, agora nós reapresentamos o mesmo projeto, com coautoria, e solicitamos, obviamente, ao senhor presidente que, para que se aproveitasse o bom momento, que estamos aproveitando, a boa vontade dos nossos governantes em estender este projeto para os desabrigados, para os desalojados, que neste momento agora também façamos um parecer conjunto e o apresentemos de forma mais breve possível para que ele não venha cair no esquecimento na mente dos nossos governantes e possa realmente vir a ser aprovado.
pois é um projeto de grande importância para a cidade do Rio de Janeiro, é um projeto de importância para aquelas pessoas que foram desalojadas no choque de ordem. Eu não falo daqueles que têm imóveis construídos irregularmente e que têm mais do que condição, mais do que suficiente de se manterem, aqueles que vivem da especulação imobiliária, mas falo daquelas pessoas que são carentes, que moram realmente necessitados e que tiveram as suas moradias derrubadas. Pelo preceito da igualdade de todos aqueles que estão aqui no nosso país, pelo preceito da igualdade, creio que todos deveriam ser feitos, na realidade, de forma idêntica, de forma igual. Já que vale para aqueles que são desabrigados, eu pediria aos nobres colegas que estão aqui do lado, um instantinho, que, por favor, falassem um pouquinho mais baixo. Cutuca-nos aí um instantinho, por favor. Companheiros que estão aí na entrada da... Por favor, vereadora aí. Clarissa, só um instantinho. Vereadora Clarissa pedir aos seus assessores só comentassem um pouquinho mais baixo. Está interrompendo, o barulho aí está incomodando. Muito obrigado. Então, aproveitando esse momento, nós pediríamos aos nossos colegas agora que realmente votassem favoravelmente e apresentassem realmente e aprovassem esse projeto que não tem nada de inconstitucional, não tem nada de moral e que finalmente trouxe ao bom senso agora, copiado pelo prefeito e pelo governador. Vou pedir a vereadora Lucinha que depois fale pela ordem. Vereadora Lucinha, a senhora me pediu uma parte? Vereadora, fala pela ordem por causa do tempo que está esgotado, vereadora. São Pela 16 ordem, horas. não há possibilidade? Era só então vai pela parte. A parte, bem Tá breve. bom, tá bem. O nobre vereador Manaia teve o privilégio de apresentar esse projeto de lei, que nós votamos aqui na casa em primeira e segunda. O projeto foi aprovado pela essa casa, pelo conjunto de vereadores, mas, infelizmente, o projeto foi vetado. E, no momento da apreciação do veto, eu me recordo que eu chamei a atenção dos meus pares, dizendo a importância do projeto do vereador Jorge Manaia para a cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que é oportuno, vereador Jorge Manaia, lembrar de que a Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito está copiando um projeto que é dessa casa, porque não tem nada de constitucional e não tem nada de ilegal. É um projeto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de um vereador que foi eleito por uma parcela da nossa cidade. Então, eu entendo que nós iremos votar esse projeto novamente e teremos sucesso. E, acima de tudo, vereador, ele é um projeto moral, não é? Ele é um projeto moral que nós realmente temos, que moralmente nós temos a obrigação de sancionar um projeto deste porte e agora com a coautoria de Vossa Excelência, da nobre colega Clarissa Garotinho, da nobre colega Tereza Berger e também do vereador Dr. Carlos Eduardo. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, Stepane Cecen, dizer o seguinte: nós não vamos admitir aqui nessa casa que esse projeto, quando for votado, que alguns vereadores queiram criar algum tipo de questionamento, porque ele não tem nada de constitucional e nem nada de imoral. Agora os colegas já sabem que o governador é favorável, que o prefeito é favorável. Infelizmente, essa conduta não pode ser apreciado dessa forma aqui na casa. Os vereadores têm que ter o comportamento, a ética de saber quando o projeto do vereador é um projeto bom para a cidade, ele tem que aprovar o projeto, se tiver veto, tem que derrubar o veto, porque é isso que a cidade espera dos seus representantes. Projetos que realmente venham beneficiar a população, principalmente aquelas que foram atingidas pelo choque de ordem, e com essa questão das chuvas vão ser beneficiadas também. Muito obrigado pela parte, vereador. Muito obrigado. E também sugeriria uma outra coisa. Já que o prefeito legislou por decreto agora a ocupação, a inclusão desses moradores desalojados no projeto Minha Casa Minha Vida, e eu acho justíssimo e corretíssimo que ele tenha feito isso, mas como o decreto ele não tem a força de uma lei, que ele enviasse uma emenda do Executivo, emendando o nosso projeto e colocando, além dos moradores Minha Casa Minha Vida, dos moradores desalojados pelo choque de ordem, incluindo também os desalojados, os desabrigados, para que isso se torne uma lei e não apenas tenha a força de um decreto. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 646 de 2010. Requer a mesa diretora, com fulcro nos artigos 114, 115 e 116 do Regimento Interno, seja constituída comissão especial composta de 5 membros até o término da sessão legislativa,
para acompanhar, estudar e analisar a situação da população adulta em situação de rua. Requerimento do vereador Raymond. Seus vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 647 de 2010. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a constituição de uma comissão especial a ser composta por 7 membros para, até o término da presente sessão legislativa, acompanhar os processos de desapropriação previstos no Decreto 31567, de 11 de dezembro de 2009, relativamente aos imóveis considerados necessários para a execução do corredor Transcarioca, inclusive quanto ao aspecto da justa e prévia indenização dos proprietários, bem como de eventuais desapropriações para a construção do corredor Transoeste. Iniciativa do vereador Carlos Caiado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Esgotada a matéria do prolongamento, passe-se a ordem do dia. Registrando aqui a presença da vereadora Clarissa Garotinho, do vereador Roberto Monteiro, vereadora Lucinha, vereadora Patrícia Murim, vereador Paulo Messina, vereador Dr. Raymond, vereador Jorge Manaia, são 2, 4, 5, vereador Raymond, são 7, já falei, vereadora Patrícia Murim. A presidência, constatando a evidente falta de quórum, com a presença de 7 vereadores no plenário, antes de encerrar essa sessão. Oi? Em nome da Câmara dos Vereadores e dos vereadores aqui presentes, a nossa saudação a todos os companheiros do Movimento Diária Nunca Mais, que estão aqui, mas como a gente tinha já previsto, nós não temos quórum para essa sessão. Então, antes de encerrar essa sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Tem alguma solenidade? Tá bom? Então, boa tarde a todos. Está encerrada a sessão.